Voltamos então a falar sobre a reforma trabalhista, que agora já não é mais projeto, já se trata de uma reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Federal, ainda que não esteja em vigência as suas previsões, elas são importantes, devemos já nos preparar para aplicar essas alterações. Agora vamos falar então sobre a mudança que teve no artigo 8º da CLT, que é uma alteração que traz reflexos não somente para o dia a dia, inclusive das empresas, como também para passos futuros do próprio judiciário. Vamos ver o que diz essa alteração. Artigo 8º, parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência ditados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Quais são as mudanças que ocorreram neste artigo? Ele foi mantido o caput, não houve alteração. O que antes tinha apenas o parágrafo único foi alterado para incluir 3 parágrafos. O primeiro parágrafo quase que repete a previsão do parágrafo único anterior. A alteração substancial vem no parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vamos trabalhar um pouquinho melhor sobre eles. O parágrafo 2º, ele na verdade é uma forma que o Legislativo entendeu para combater o chamado ativismo judiciário. Qual era a situação? Em virtude de lacunas legislativas ou de ausência de previsão legal, ou até mesmo por entendimento do judiciário em relação a alguma matéria, se eram criados enunciados de súmulas ou até posicionamento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, no sentido de, visando os princípios do direito do trabalho, principalmente da norma mais protetiva e tudo mais, criar restrições ou criar obrigações, em especial para as empresas que não tinham previsões legais, ou, se tinham previsões legais, haver uma previsão contrária. Um exemplo bem específico nós podemos falar sobre a questão da responsabilidade subsidiária da administração pública em relação aos contratos de terceirização. A Lei 8666 de 93, também conhecida como Lei de Licitações, no artigo 71 prevê que a administração pública não tem responsabilidade perante débitos trabalhistas das suas empresas contratadas terceiras. O Tribunal Superior do Trabalho, inicialmente através da súmula 256 e depois da súmula 331, que substituiu a 256, sempre forçou as empresas da administração pública, tanto empresa pública, autarquias, como própria administração pública, a responder subsidiariamente por obrigações trabalhistas que essas empresas terceiras não cumpriam, apesar da previsão legal. Entendia naquele momento o Judiciário Trabalhista de que esta previsão da Lei de Licitações seria inconstitucional. No entanto, o STF entendeu de forma diversa, em que deve ser respeitada a previsão do artigo 71 da Lei de Licitações, ou seja, não haveria essa responsabilidade subsidiária e, ao mesmo tempo, somente não haveria em caso de se comprovar que não houve uma fiscalização das obrigações por parte da administração pública. Ou seja, o próprio STF entendeu que não quer dizer que tire totalmente essa responsabilidade, mas que ela é limitada a comprovações que devem ser feitas no processo.
O que acontece é que o Legislativo sempre reclamou do ativismo judiciário, em especial da Justiça do Trabalho, no que tange a defesa de direitos e interesses dos trabalhadores, em virtude de realidades fáticas que chegavam à sua mão para julgar. Ao mesmo tempo, é verdade que nós temos que reconhecer que o judiciário trabalhista e muitas vezes excede a sua competência ao criar essas obrigações. Por outro lado, nós temos que ver que o próprio legislativo, diante da sua inércia ou até mesmo da demora, deixa que isso aconteça. Ora, por exemplo, esse projeto de terceirização que foi aprovado há pouco tempo, ainda neste ano 2017, é um projeto que está há anos tramitando no Congresso. E há anos está parado também. Ou seja, por mais que o judiciário crie situações, também é fruto da inércia do próprio legislativo. Então, por um lado, o legislativo tem uma responsabilidade também, mas lógico, muito maior do judiciário, que se lança a ir além de sua competência, criando normas que nem mesmo a lei prevê. O parágrafo 3º, ele vem no sentido de buscar uma limitação da atuação do judiciário em relação à análise, ao exame de acordos coletivos de trabalho e de convenção coletiva de trabalho. Há quem diga que essa análise ela se limita a aspectos apenas formais da negociação e não a aspectos essenciais em termos de intenção de negócio, sobre a licitude da negociação. Mas não é bem assim. Quando a previsão fala que se vai analisar exclusivamente os elementos essenciais do negócio jurídico, ele está limitando também a previsão do artigo 104 do Código Civil. Vamos ver o que diz essa previsão. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1, agente capaz. Inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. A previsão deste artigo demonstra que o primeiro ponto a ser analisado é a questão do agente capaz. Ou seja, as partes que negociaram tinham competência para fazer isso? É o sindicato próprio a fazer essa negociação? É o primeiro ponto. Segundo, a empresa ou o sindicato patronal também tem competência para fazer esta negociação? O segundo ponto vem falar de objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos falar somente das dois primeiros, objeto lícito e ou possível. A partir do momento que nós estamos fazendo uma negociação coletiva que vai contra uma previsão legal, em especial contra a previsão constitucional, esta negociação coletiva ela se torna inválida, pelo menos naquele dispositivo que tem esse tipo de previsão. Então, não vejo aí nenhuma limitação por parte do judiciário no sentido de não poder avaliar esse tipo de negociação. E a terceira situação fala sobre a questão da forma prescrita em lei ou forma não defesa em lei. O que significa que, por exemplo, numa negociação coletiva, um sindicato, representante dos trabalhadores, deverá não somente ter as atas de negociação junto à empresa ou ao sindicato patronal, mas também fazer as assembleias para, inicialmente, retirada de pauta e depois para a aprovação ou não dessa negociação. Não basta simplesmente você ter uma negociação na mesa, você tem que ter aprovação em assembleia. E é assim que prevê a lei. Então essa foi a análise do artigo 8º, novo artigo 8º, né, ou novos parágrafos do artigo 8º. E no próximo vídeo vamos falar de um próximo artigo desta reforma trabalhista. Até a próxima!